Você já ouviu falar em uma sonda que tocou o Sol? Não é metáfora. Uma espaçonave humana realmente entrou na atmosfera superior do Sol, enfrentando calor extremo, radiação brutal e ventos solares com velocidades inimagináveis. Mas a pergunta que todos se fazem não é apenas como ela sobreviveu, mas sim o que essa sonda viu lá dentro que pode mudar tudo o que sabemos sobre o Sol. Será que a nossa estrela tem camadas invisíveis que ninguém esperava? Que fenômenos solares críticos foram revelados? E o mais perturbador, essas descobertas podem afetar a Terra sem que a gente perceba? Hoje vamos explorar tudo isso e revelar por que essa missão histórica está reescrevendo a física solar para sempre. Prepare-se, porque o Sol que conhecemos está prestes a se tornar algo muito mais estranho. A missão que hoje está no centro de uma das maiores histórias da exploração espacial moderna começou em 12 de agosto de 2018, quando a NASA lançou a Parker Solar Probe, com um objetivo nunca antes tentado: aproximar-se do Sol mais do que qualquer outra espaçonave humana. Ela foi projetada para suportar condições extremas, calor, radiação intensa e ventos solares que podem ultrapassar milhões de quilômetros por hora. Para isso, a sonda recebeu um escudo térmico inovador, feito de compósitos capazes de resistir a temperaturas de até aproximadamente 1.500 graus Celsius ou mais. Mas não se tratava apenas de chegar perto. O objetivo científico era romper um dos maiores mistérios solares. Por que a atmosfera exterior do Sol, a corona, é milhões de graus mais quente que a sua superfície? Essa discrepância desafia décadas de modelos físicos clássicos. A Parker Solar Probe alcançou sua aproximação mais próxima ao Sol em 2021, quando cruzou pela primeira vez na história a corona solar, a atmosfera externa da estrela. Esse momento foi descrito como o ponto em que a sonda, pela primeira vez, de fato tocou o Sol. A trajetória da Parker não é uma linha reta. Usando assistências gravitacionais de Vênus, a sonda ajustou sua órbita continuamente, tornando-se gradualmente mais próxima ao Sol a cada passagem. Essa técnica permitiu que ela chegasse a apenas cerca de 6,2 milhões de quilômetros da superfície da estrela, mais perto do que qualquer artefato humano jamais chegou. A velocidade alcançada por essa missão é outra façanha sem precedentes. Ao se aproximar do Sol, ela atingiu aproximadamente 430 mil milhas por hora, cerca de 190 quilômetros por segundo, tornando-se o objeto mais rápido já construído pelo ser humano. Ao cruzar a corona, a Parker Solar Probe não só sobreviveu ao calor e à radiação. Ela registrou dados que desafiam décadas de física solar estabelecida, começando com a estrutura mesmo dessa atmosfera. A corona é a camada externa do Sol que, curiosamente, é muito mais quente que a superfície visível, algo que durante décadas os cientistas tentaram entender. Ao entrar nela, a sonda descobriu que essa região é altamente dinâmica, repleta de mudanças abruptas de temperatura, partículas carregadas em aceleramento e estruturas magnéticas que se estendem por milhões de quilômetros. Uma das maiores surpresas foi confirmar que a corona não é uniforme como se pensava. Ela possui altos e baixos, estruturas denominadas pseudo-streamers e streamers coronais, que se comportam de forma complexa e estão intimamente ligadas ao aquecimento e à aceleração do vento solar. Outro achado crítico foi entender melhor os switchbacks, um tipo de estrutura magnética ondulada dentro do vento solar que a Parker captou de forma clara. Esses switchbacks são transições repentinas no campo magnético que aceleram partículas solares em direção ao espaço. Eles eram detectados em dados indiretos antes, mas a sonda foi a primeira a medi-los de perto, sugerindo que tais estruturas podem ser fundamentais na geração do vento solar. Ainda mais impressionante foi a confirmação de que a sonda atravessou uma região chamada Superfície Crítica de Alphen,
na qual as partículas do plasma solar passam a mover-se mais rápido do que as ondas magnéticas podem controlar. Essa é uma fronteira física que até então só era teoria. A Parker Solar Probe foi a primeira a realmente cruzá-la, transformando teoria em fato observável. E esses dados não são apenas curiosidades astronômicas abstratas, eles ajudam a explicar como e por que o vento solar, um fluxo constante de partículas, se forma e como ele pode afetar o nosso planeta. A redenção científica real dessa missão não está apenas em tocar o Sol, mas em como essas descobertas ajudam a entender algo que afeta diretamente a Terra: o espaço weather, o clima espacial. O vento solar gerado pela corona, partículas carregadas movendo-se em direção ao espaço, pode interagir com o campo magnético da Terra e causar fenômenos poderosos, como as auroras boreais. Contudo, tempestades solares mais intensas podem gerar efeitos indesejados, como interferência em satélites, dano a sistemas elétricos e comunicações, aumento de radiação em altitudes elevadas. A Parker Solar Probe, ao mapear a corona e entender suas características, está ajudando cientistas a prever com precisão o que acontece quando essas partículas solares se intensificam. Além disso, a missão revelou que certas regiões coronais são altamente irregulares, algo que pode influenciar diretamente como partículas energéticas escapam e atingem o sistema solar interno, incluindo a Terra. Isso significa que, com os dados da Parker, modelos de previsão de clima espacial podem ser atualizados com muito mais precisão, salvando bilhões em infraestrutura e nos preparando melhor para eventos solares extremos. A jornada da Parker Solar Probe começou com um sonho ousado: estudar a estrela que torna a vida possível. Mas ela já transformou esse sonho em realidade científica concreta, abrindo portas para um novo entendimento do Sol e do universo ao nosso redor. Essa sonda não é apenas uma conquista da engenharia, ela simboliza a nossa capacidade de ir mais longe do que jamais imaginamos, inclusive em ambientes onde a física parece quebrar. E à medida que mais dados chegam, os cientistas continuam ajustando teorias e formulando novas perguntas sobre a origem e o comportamento das estrelas em todo o universo.